Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, Trazendo aqui a atividade referente às aulas dos dias 3 de maio até o dia 7 de maio, né? Essa primeira semana do mês de maio. É uma atividade para a gente refletir um pouco sobre o conceito de literatura, certo? No primeiro momento a gente pode pensar o que é literatura para nós, e muitos vão dizer, inclusive, que a literatura tem a ver com a leitura de textos literários. Então vamos refletir um pouquinho sobre esses textos e assim chegar um pouco ao entendimento do que pode ser a literatura para nós, tá? Conceituar literatura não é uma tarefa fácil. Leia os textos a seguir e veja o que os dois estudiosos dizem sobre literatura. Texto 1. O que é literatura? É uma pergunta complicada justamente porque tem várias respostas. E não se trata de respostas que vão se aproximando cada vez mais de uma grande verdade, da verdade verdadeira. Cada tempo e dentro de cada tempo, cada grupo social tem sua resposta, sua definição. Respostas e definições vê-se logo para uso interno. Ao longo dos 2000 anos que nos separam de, digamos, Platão, vários têm sido os critérios pelos quais se tem identificado o que torna um texto literário ou não literário. O tipo de linguagem empregada, as intenções do escritor, os temas e assuntos de que trata a obra, o efeito produzido pela sua leitura, tudo isso já esteve ou ainda está em pauta quando se quer definir literatura. Cada um desses critérios produziu definições consideradas corretas para uso interno daquele grupo ou daquele tempo, correspondendo às respostas ao qual foi ou é possível pensar de literatura num determinado contexto. Esse primeiro texto é da escritora Marisa Lajolo, que é uma estudiosa da literatura, e vamos ver o texto 2, o que fala sobre aqui um pouquinho para a gente poder acompanhar melhor. Chamarei de literatura da maneira mais ampla possível todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possam viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura desde o sono a presença indispensável desse universo, independentemente de nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional e poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causo, história em quadrinho, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Esse texto é do teórico Antônio Cândido, também brasileiro, assim como Marisa Lajolo, e ambos falam um pouco do que significa, do que seja a literatura para eles. Em linhas gerais, a literatura ela pode ser considerada a arte da palavra escrita, mas existem textos que têm uma certa literariedade e outros não, né? Então, a discussão está justamente em saber, em entender exatamente o que é literatura. Marisa Lajolo traz as suas considerações a respeito disso, né? E o Antônio Cândido também. E
vamos ver o que as questões do texto, referentes ao texto, discutem, trazem, ou melhor, trazem como proposta de discussão e reflexão para a gente, né? Porque é importante que a gente, nesse nível que nós estamos, tenhamos um entendimento do que seja, assim, literatura, porque é algo que nós vamos precisar, que nós vamos conviver a nossa vida inteira, né? Seja ouvindo música, seja lendo memes, vendo memes na internet, seja lendo poesia, vendo anúncios publicitários na TV, assistindo a uma telenovela, a gente vai se deparar com isso, com esses momentos, né, de fuga da realidade, que é o que Antônio Cândido chama aí de fabulação, né? Ele diz que não tem esse ser humano que não passe, pelo menos, dentro de 24 horas, ele não tenha um tempo em que ele não se dedique, em que ele não faça algo relacionado a isso, né? Ninguém está dentro da realidade o tempo inteiro. Até porque a realidade, essa fabulação, ela é um pouco de fuga da realidade. A realidade é muito difícil, é muito densa, é muito tensa, né? E a fabulação, ela nos transporta para outras realidades que amenizam as nossas dores, as agruras em que vivemos no dia a dia. Então, a literatura, seja ela em que formato for, ela é necessária. Então, tanto o Lajolo quanto o Cândido, eles colocam isso para a gente. Mas vamos lá, vamos ver o que é que as questões trazem para nós, né? A questão 1 diz o seguinte: de acordo com o texto de Marisa Lajolo, texto 1, existe uma definição de literatura que seja melhor que as outras ou mais verdadeira? Bom, Marisa Lajolo, lá no texto, ela coloca, né, que sempre se buscou essa resposta, né, mas ela nunca veio pronta, né? Até hoje essa resposta ela não é pronta, até porque ela muda sim com o tempo, né, porque a questão do uso da literatura está muito relacionada ao uso da linguagem, né? Então, essa resposta a gente encontra aí a partir da leitura, a compreensão do que Marisa Lajolo diz no texto, né? Se existe uma definição mais verdadeira do que outras, né? Vamos lá para a letra B. A que se deve o surgimento de tantas definições de literatura ao longo dos séculos? Será que a literatura permaneceu igual? Será que a linguagem permaneceu igual, né? Ela fala aqui no texto, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu fico indo e vindo, gente, porque eu fico sempre fazendo referências ao texto. A gente, para responder as questões, é preciso estar voltando aos textos sempre, tá? É a forma da gente compreender, dissecar o texto, tá bom? Ao longo dos séculos, né, essas definições foram mudando, foram se aperfeiçoando, né? Olha, ao longo de 2000 anos que nos separam de Platão, que foi quem primeiro colocou uma possível definição de literatura, né? Platão, que vem lá da Grécia, um dos grandes filósofos, juntamente com Sócrates e Aristóteles, né? Os três pilares da filosofia, né, ocidental, começa lá na Antiga Grécia, muitos séculos atrás, né? Que é a base da filosofia ocidental, está neles três, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. E Platão, em específico, traz algumas definições, algumas relações sobre o que seja, né, a literatura. Ele faz uma reflexão a respeito do que seja um texto literário e o que não é literário, né? Aí ele coloca algumas coisas aqui, tipo de linguagem, essa coisa toda, né? Então, a questão 2 pede que vocês reflitam sobre isso, né? O que se deve o surgimento de tantas definições, né? O que é que fez? O que é que fez surgir tantas definições ao longo do tempo? Vocês voltam lá e leiam aquela parte lá sobre Platão, aquela coisa toda que vai dar um norte aí para vocês responderem. A questão 2 diz o seguinte: Marisa Lajolo enumera alguns critérios que têm sido utilizados para definir o que é um texto literário. Quais são esses critérios, né? Na letra A, quais são eles? Vamos voltar lá em Lajolo, né? Lajolo. Vários têm sido os critérios pelos quais se tenta identificar o que torna um texto literário ou não, né? Ou não literário. Aí, 2 pontos e ela enumera algumas coisas. Então, veja quais são essas coisas que ela enumera
para poder responder a letra A da 2. Na letra B diz o seguinte: a autora considera errados esses critérios e as definições a que eles deram origem. Esses critérios deram origem a algumas definições. Ela considera erradas essas definições? Será que ela tem esse poder todinho para dizer o que é certo e o que é errado? Então, ela faz isso? Ela faz isso? Não, né? Eu acho que ela não faz isso, não, né? Eu peço que vocês deem uma olhadinha, né, para poder entender. Se sim ou se não, vocês vão dizer por quê, né? A questão 3 diz o seguinte: de acordo com o texto de Antônio Cândido, gente, só abrindo parênteses, o telefone tocou aqui rapidinho, mas desliguei pra gente não cortar nosso raciocínio, tá? Esse toque aí foi o telefone tocando. De acordo com o texto de Antônio Cândido, texto 2, agora a gente vai fazer uma reflexão a respeito do que fala Antônio Cândido. O que é literatura? Antônio Cândido faz algumas colocações, né? E ele diz, já no comecinho do texto, ele diz assim: chamarei de literatura da maneira mais ampla possível. Aí segue, né? Todas as manifestações, todas as criações de toque poético. Então, para ele, o que é literatura? Para Antônio Cândido, o que é literatura? Gente, só fazendo uma ressalva aqui, que quando a gente está tratando de teorias, a gente sempre coloca as pessoas que são referência nesses conteúdos, nesses assuntos. A gente está refletindo aqui sobre dois teóricos brasileiros, que é a Marisa Lajolo e o Antônio Cândido. Por quê? Porque eles são referência nos estudos de literatura no Brasil e são conhecidos, inclusive, internacionalmente. Então, sempre que a gente vai estudar um conteúdo, nós tomamos por base o que já foi estudado, o que já foi referenciado por pessoas da área, tá? Então, são dois grandes teóricos, tanto a Lajolo quanto o Antônio Cândido, certo? E são bastante atuais, inclusive. A letra B da 3 diz assim: a literatura, para o autor, se restringe aos gêneros literários como o poema, o romance, o canto, o conto, a crônica, etc. A literatura para Antônio Cândido se restringe a isso, aos gêneros literários. O que é que ele fala no final do texto dele? Voltando mais uma vez aqui ao texto de Antônio Cândido, né? Primeiro ele fala sobre a questão da fabulação, né? Que ninguém é capaz de passar 24 horas sem pelo menos ter um momento de fabulação, né? No dia, durante o dia. Mas ele fala que, bem no final do texto, leiam esse último parágrafo, em que ele fala que tem um sentido mais amplo, né? A literatura, ela tem um sentido mais amplo. Então, o que seria esse sentido mais amplo? É o que poderia responder essa alternativa, tá, gente? A letra C fala o seguinte: por que analfabeto? Aqui tá analfabetas, mas é analfabetos, tá? Foi só um probleminha de digitação aí. Porque analfabetos também podem usufruir do prazer proporcionado pela literatura. É só gente letrada, ou melhor, nem diria gente letrada, porque num conceito mais atual de letramento, gente letrada é toda e qualquer pessoa que tenha conhecimento em uma determinada área. Então, a pessoa é letrada naquilo porque tem algum conhecimento naquilo. E para ter esse conhecimento, a pessoa não precisa ser necessariamente alfabetizada, ou seja, saber ler e escrever. Mas a literatura, ela só proporciona prazer. Só quem pode usufruir do prazer da literatura são pessoas alfabetizadas, são pessoas que podem ler e escrever. Aí vocês vão dizer que sim ou que não e justificar. Justificar, dizer por quê. Você está respondendo sim ou por que está dizendo não, certo? Letra D. Por que a literatura é uma necessidade e um direito? O que é que tem na literatura, conforme o que Antônio Cândido diz, que ela se constitui uma necessidade? Será que a gente precisa ter esse momento de literatura? Lembrem-se do conceito de fabulação, que ele diz lá no texto, do que seja fabulação, e ele faz uma relação direta
entre literatura e fabulação, né? O conceito de literatura para Antônio Cândido foge do conceito de palavra escrita, vai muito mais além, tá? Então, com base nisso, por que a literatura é uma necessidade e um direito, né? E a questão 4, que diz o seguinte: além das formas de expressão literárias citadas por Antônio Cândido, ele cita lá no texto algumas, né? Que outras você citaria próprias do nosso próprio tempo. Veja bem, tudo que nós utilizamos para ter esse momento de fabulação no nosso dia, conforme as ideias de Antônio Cândido, pode ser considerado literatura, pode ser considerado expressão literária, tá? Eu vou dar um exemplo aqui só para nortear vocês nas respostas. Por exemplo, esse momento de interação via internet, via redes sociais. As redes sociais é um mundo, gente. Rede social já poderia responder a questão, né? As redes sociais, porque é tanto você lê, quanto você escreve, quanto você interage, quando você vê diversos gêneros dentro da internet. Se você abrir uma rede social, você vai ver uma infinidade de gêneros, de opiniões pessoais, de especialistas, sobre diversos tipos de assunto. Então, eu já até diria que para o nosso tempo não tem uma expressão literária, assim, partindo do princípio de Antônio Cândido, mais presente na nossa vida e mais atual do que a internet, e mais precisamente as redes sociais, tá, gente? Então, com isso a gente conclui aqui com vocês, né? Eu não coloquei, eu acho que eu não coloquei aqui, deixa eu só fazer aqui uma... era isso que eu queria mostrar a vocês, só para lembrar que a referência bibliográfica da nossa atividade de hoje é do livro Português Contemporâneo, né, Diálogo, Reflexão e Uso, da editora Saraiva, que é um livro que eu utilizo para trabalhar essas questões de literatura no ensino médio, tá bom, gente? Qualquer dúvida sobre o conteúdo, vocês podem fazer contato, tá, durante a resposta da atividade. E qualquer dúvida, vocês só fazer contato, e qualquer coisa vamos nos comunicando. E até a próxima aula.